Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, falando em canal Fora de Curva, hoje o nosso vídeo vai estar bem fora de curva mesmo. Depois de ontem que a gente acertou, quase cravou exatamente a inflação do IPCA 15, eu tenho alguns créditos para destrambelhar um pouquinho. Na verdade, não é destrambelhar, é começar a ver as coisas de uma maneira mais ampla, que é o propósito desse canal, para ver quais as opções que se apresentam, tanto para nós enquanto indivíduos, como para o próprio país, estados, com relação ao futuro. E o primeiro tema nesse sentido que eu quero tratar é uma coisa que está sendo discutida na Câmara dos Deputados nesse momento, que é uma votação limitando em 17% o ICMS sobre combustíveis. Esse assunto, gente, tem dois lados a serem tratados. O primeiro, que é o mais óbvio: quanto menor a alíquota tributária de ICMS sobre combustíveis, melhor para o consumidor, melhor para quem usa até diesel, gasolina, gás de maneira mais intensa, indústrias, transportadoras, porque isso barateia o funcionamento energético da economia. Eu várias vezes defendi aqui no Fora de Curva que um país que quer se desenvolver, quer registrar crescimento econômico de maneira acelerada, tem que proporcionar, tem que ter acesso à energia farta e barata. Nós temos esse potencial aqui no Brasil, mas lamentavelmente ele vem sendo muito mal usado nas últimas décadas. E um dos maus usos é exatamente a facilidade tributária que faz com que os estados tributem esse tipo de combustível, gasolina, diesel e o álcool também hidratado, de uma maneira absurda. Sobre isso, como eu já falei, o melhor para nós é reduzir a alíquota. Mas tem uma outra questão que eu quero advertir os espectadores do Fora de Curva a respeito da tributação nos estados. Muito se fala contra a guerra fiscal. O que é essa guerra fiscal, gente? É forçar simplesmente todos os estados a cobrar o mesmo ICMS sobre tudo. Enfim, o que se paga aqui no Rio Grande do Sul de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços deveria, segundo essa tese, ser o mesmo em São Paulo, no Amazonas, em Rondônia, em Goiás, enfim, em todo o Brasil. Será que isso está certo? Parece moralmente muito interessante. Mas vamos pensar o seguinte, pessoal. Eu vou pegar o exemplo aqui do meu Rio Grande do Sul. É um estado que está na ponta sul do Brasil, como o Roraima está lá na ponta norte, e esses dois estados eles estão relativamente longes dos centros de produção e dos centros de consumo mais ricos e mais abundantes do nosso país. E aí, pensando racionalmente, vamos imaginar que nós tenhamos um bom dinheiro para montar uma indústria, uma grande rede de serviços ou até uma rede de lojas. Vamos pensar assim: onde é que nós instalaríamos esse nosso negócio? No nosso local de coração, onde nós nascemos e queremos heroicamente desenvolver? Ou a gente vai pensar melhor: olha, eu estou investindo dinheiro. E se eu estou investindo dinheiro em alguma coisa, o que eu quero com isso? Em primeiro lugar, ter sucesso na minha iniciativa, ganhar mais dinheiro de volta. E aí, onde vou escolher? Eventualmente, onde a minha matéria-prima é mais abundante, mas principalmente onde está o principal centro de consumo do meu país. No caso, eixo Rio, São Paulo, Minas, Paraná. E aí, gente, como é que um estado como o Rio Grande do Sul, repetindo Rondônia, vão atrair bons investimentos? Os pequenos e médios, tudo bem, porque eles se focam mais em mercados locais e micro-regionais. Mas alguma coisa de maior tamanho, como é que se atrairia? Por incentivos, por se diferenciar positivamente para compensar o fato de que o mercado consumidor aqui não é tão farto. Evidentemente, somando-se a isso, tem que ter uma logística boa, menos burocracia, é claro. Mas voltando a essa discussão que está ocorrendo hoje, quarta-feira, dia 25 de maio, ao nível do Congresso Nacional, definir alíquotas únicas, acabar com a guerra fiscal, como falam, é uma grande besteira para estados que não estão logisticamente bem localizados no centro de consumo do Brasil, como o Rio Grande do Sul, como o Roraima, como Tocantins,
como lá Maranhão, Ceará. Enfim, eu prefiro o modelo norte-americano, onde cada estado define sua política tributária de acordo com seus próprios interesses. Quer atrair capital? Baixa imposto. Não tem esse interesse de atrair mais investimentos e sim quer oferecer, dentro de uma riqueza já estabelecida, melhores condições assistenciais à sua população, faz como a Califórnia fez. Se bem que a Califórnia está começando a ter sérios problemas econômicos. Muitas grandes empresas estão saindo de lá, indo para o Texas, um pouco ao sul. Por quê? Porque lá as condições tributárias são melhores e a riqueza vai para lá. Então, gente, em primeiro lugar, vamos torcer que sim, aprovem uma limitação ao máximo tributário, especialmente na questão dos combustíveis. Mas também, dentro de certos limites razoáveis, é claro, nós devemos zelar pela liberdade do Estado fazer a sua política fiscal, no sentido de atrair investimentos, ou não, ou aumentar impostos, deixar esses novos investimentos serem papados pelos outros estados e buscar uma assistência social melhor à sua população. São escolhas. Quem me conhece sabe para que lado eu iria, mas, sim, a democracia, a federação, como o Brasil é uma república federativa, tem que respeitar a autonomia das unidades menores, como estados e municípios, para a definição das suas políticas tributárias. Caso contrário, cada vez mais a riqueza vai ser concentrada no sudeste do nosso país. O segundo assunto envolve uma questão bem delicada da geopolítica mundial. Eu estava assistindo alguns canais do YouTube, que eu respeito muito, um deles é Hoje no Mundo Militar, que trata dessa questão geopolítica de uma maneira bem direta, bem clara, e ali foi divulgado que vazou um áudio do Partido Comunista Chinês com o seu Estado-Maior das Forças Armadas, discutindo cenários para a invasão do país a Taiwan. De acordo com essa gravação, somente a província de Guangdong, que é portuária e perto de Taiwan, estaria disponibilizando 140 mil militares, 950 navios e 1.153 veículos aéreos e navais não tripulados, os modernos drones. Juntando isso com o fornecimento de outras forças militares de outras províncias chinesas, se acontecer, vai ser uma invasão gigante a uma ilha com seus 20 e tantos milhões de habitantes, do tamanho mais ou menos do nosso estado do Rio de Janeiro. Mas, gente, querendo ou não, existe uma possibilidade de invasão, a realidade só vai acontecer depois que acontecer mesmo, mas nós temos aí uma possibilidade crescente, talvez sendo impulsionada pela ação russa dentro da Ucrânia, apesar de incompetente, criou um ambiente propício para novas expansões territoriais desses países que querem papar território de outros. E pode-se discutir justificativas históricas, outras coisas, mas invasão é invasão. Está se intervindo na autodeterminação de povos. Isso, para mim, eticamente e moralmente é condenável. Talvez tenha gente que pense diferente para não respeitar. Mas o que eu quero colocar em relação a isso é que, paralelamente a esse plano, eventual plano chinês, vamos falar assim, os Estados Unidos firmaram ontem um novo pacto comercial que eles chamam de Indo-Pacífico, envolvendo países da Oceania e da Ásia. Olha só, entra Austrália, Índia, Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia. Também Brunei, Indonésia, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã. 40% do PIB mundial está aí. Por que eles estão fazendo isso? Por que essa pressa? Exatamente pela disputa geopolítica com o nosso grande gigante asiático em termos econômicos e também militares, a China, eventualmente unida à enorme Rússia em termos territoriais e muito forte em termos militares, apesar de algumas sumantas que anda levando lá na Ucrânia, né? Gente, essa é uma questão muito sensível, porque sim, vai ter que envolver algum tipo de posicionamento do Brasil. O nosso país pode se aliar tanto aos ocidentais, à OTAN, Estados Unidos e esses 12 asiáticos,
como pode resolver apoiar China e Rússia. Eu só vou dizer o seguinte: no momento em que as tensões aumentarem e podem aumentar, tem dois lados para escolher. Eu não tenho certeza se uma neutralidade vai gerar alguma coisa de positiva para o nosso país. Então, eventualmente vai ter que ser feita uma escolha. E para se fazer uma escolha nesse sentido, o nosso ambiente político interno aqui vai ter que estar o mais calmo possível, o que não é uma verdade nesse momento. Na verdade, o que eu suponho é que, nesse momento de tensões globais, essas tensões estão se refletindo internamente, muitas vezes sendo financiadas por interesses estrangeiros. Eu não vou citar nomes, eu não vou citar posições, mas é só ver, é só assistir algumas manifestações políticas que nós enxergamos claramente pessoas buscando vínculos para um ou para outro lado. Eu seria mais frio nesse momento, seria mais racional agora. Onde que o Brasil pode se posicionar melhor no caso de uma nova Guerra Fria, falando na melhor das hipóteses, que pode durar muitos anos ou até décadas. Minha opção, por uma questão de adequação cultural e até visão de como deve funcionar o mercado o mais livre possível, eu me associaria ao mundo ocidental. Mesmo que nós tenhamos problemas diplomáticos com os Estados Unidos e com a França, especialmente, nesse momento histórico, eu tenho a pessoal convicção de que a melhor opção é nos unirmos a quem nos é mais semelhante. E aí o brasileiro, que para mim é um dos povos mais democráticos do mundo, apesar de muitos políticos e até juristas quererem melar, estragar essa democracia, essa liberdade de pensamento, especialmente, eu penso que o nosso lado é o lado ocidental. Podem ter outra visão, respeito, só estou dizendo o que eu penso. Um outro assunto que está pegando pesado nos últimos dias parte dos Estados Unidos. Ontem, de novo, um menino, vou falar assim, de 18 anos, resolveu matar um monte de gente em escola por conta dos bullying que havia recebido, porque é gago. O outro também planejou, o outro que matou em shopping, se não me engano, fez um planejamento. Ou seja, são atrocidades feitas por meio de rifles de precisão. E aí, pessoal, quando acontecem essas coisas, vem sempre à baila aquelas considerações a respeito de proibir ou liberar armas para as pessoas físicas possuírem e se defenderem. A questão tem dois lados, né? O primeiro lado é o direito de uma pessoa se defender frente a um ataque de um bandido. Muito razoável que ela tenha condições de se defender. Tem que ser treinada, é claro. Mas, por outro lado, o que pode acarretar nisso aí? Uma arma cair na mão de algum maluco que destrambelhadamente começa a atirar em todo mundo provocando chacina. E qual é a opção? E daí vem. Um lado defende uma coisa, outro lado defende outra coisa, não em função da questão humana, mas sim em função de lobbies, em função de interesses, de convicções políticas, quando tem uma questão prática aí. Então, para tentar resolver essa pendenga, eu posso usar um pouco, apesar de não ser habilitado para falar, mas os psicólogos e psiquiatras que me corrijam, pelo que eu ouvi falar, conversando com esse tipo de profissional, a mente do adolescente vai dos 13, 14 anos até os 24, o cérebro tem informação. Ou seja, eu posso ser até favorável à redução da maioridade penal de 18 anos para 16. Isso é uma coisa, a maioridade penal no sentido dos deveres que essa pessoa tem que cumprir perante a sociedade. Tipo, um moleque de 16 anos que assalta, talvez tenha que ir para a cadeia, não sei. Mas tem um outro lado. Uma coisa são deveres, a outra são direitos. Eu penso da seguinte forma, defendo o direito da pessoa a se defender sim, mas colocar uma arma com potencial de matar alguém nas mãos de uma pessoa ainda imatura mentalmente é correr risco. Vocês podem observar que todos os casos de assassinatos em massa
não só nos Estados Unidos, que são os mais famosos, que são em série, mas aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, partem de pessoas jovens que estão destrambelhadas. E jovem é feito para destrambelhar, olha os adolescentes. E se a adolescência, segundo os psicólogos e psiquiatras, vai até pelo menos a 24 anos, nós poderíamos definir uma coisa um pouquinho diferente. Nos adequar à ciência, como todo mundo faz questão de enfatizar, e permitir o uso de armas, aí sim de maneira mais indiscriminada, para autodefesa, a partir do momento em que, estatisticamente, essas pessoas atingem a maturidade. Vamos dar uma margem aí. Se vai até 24 anos, vamos permitir o uso de armas a partir de 30 anos de idade, onde a pessoa já pensa várias vezes antes de fazer uma maluquice. Talvez essa seja uma saída interessante que preserva a segurança contra eventuais malucos. E é lógico que essa liberação é vinculada a bons antecedentes e alguns outros requisitos necessários, mas acredito eu que a uma pessoa responsável não pode ser negado o direito da autodefesa, assim como a uma pessoa imatura não se pode dar o direito de sair dando tiro por aí. E para encerrar o Fora de Curva de hoje, gente, olha o que aconteceu no México. Uma menininha dos 10, 11 anos resolveu parar de estudar e virar TikToker. Ela queria ser influenciadora digital. E o pai dela dizia, não, tu vai continuar a estudar. Ela, não, papá. E eu vou ser influenciadora digital, misturando meu portunhol aí. Sabe o que o cara fez? Chegou, pegou a menina pela mão, mandou ela botar o uniforme escolar e levou, ao invés da escola, lá para o trabalho dele, que ele trabalha na construção civil. E mostrou para ela como é duro ganhar dinheiro, como precisa ralar para ganhar o pão nosso de cada dia. E, segundo contam, inclusive fez ela carregar umas ferramentas, saco de cimento, para sentir o peso do trabalho. Ela não mudou de opinião, mas ele disse, pode fazer o TikTok, mas tem que ir para a escola para aprender a dar valor ao trabalho. Olha como é que eu faço para botar comida na tua mesa. E aí eu fico pensando, gente, eu aqui fazendo YouTube, que seria se o velho Júlio Starosta, que já está lá no céu, me visse nesse momento, chegando aos 60 anos de idade, trabalhando com mídias digitais? Provavelmente o velho Júlio Careca, e eu falando dele, né? Mas provavelmente o velho Julinho Careca ia me pegar pela orelha, vem aqui, ô seu vagabundo, pega a pastinha aí e vai vender móvel, vai vender tecido e vai vender tapete. Estou começando a achar que ele tem razão. E com essa, gente, o Fora de Curva vai ficar por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, não esqueça de deixar seu like. Não se esqueça também de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Até breve. Um forte abraço em cada um de vocês. Tchau.